Então, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Gente, vamos lá. Sempre tem aquele smartphone que vocês veem aí, galera faz vídeo, uau, novidade, putz, isso é top demais e tal. E quando você vê, é a coisa mais broxante que existe. Hoje eu separei 5 smartphones. Eu sou um cara que eu vejo muito review, muita análise. E eu separei hoje 5 smartphones que foram um estouro, tá? Todo mundo falou, todo mundo mostrou, todo mundo fez isso. E pouco depois todo mundo veio dando pancada absurda. E realmente eram bombas, tá? Mas não bombas só de configurações, mas bombas, jovens, de preço. Às vezes não acompanhava. Às vezes o hardware não acompanhava o preço e muitas das vezes o negócio era quase uma réplica, tá? Bom, jovens, então vamos lá depois da vinheta. E aí, galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e vamos lá dar uma olhada nessa lista de smartphones que eram para ser o estouro do momento e se transformaram em verdadeiras bombas, tá? Então já se inscreve no canal, jovem, inscreve no canal. É muito importante você se inscrever no canal, vocês não têm ideia. Dá um like no vídeo, comenta qualquer coisa aí, dá uma receita de bolo aí para dar engajamento no vídeo, porque o YouTube esse mês está de chorar, tá? Então, sabendo disso, bora lá. O primeiro aparelho, ai, o olho coçando, que eu vou falar com vocês aqui, foi o Xiaomi Mi Mix. Jovem, assim, o Xiaomi Mi Mix era uma bomba, era um aparelho ruim? Não era. O Xiaomi Mi Mix foi um celular conceito, tá? Ele foi o primeiro celular que tocava tela onde podia, tá? Olha para vocês verem. O Xiaomi Mix, ele era assim. Ele só tinha uma pequena borda aqui embaixo, onde ele tinha a câmera frontal. As câmeras, os sensores de proximidade, alto-falante, eram por baixo da tela. Era uma tecnologia que eu não sei porque não foi para frente, tá? Então, era um celular extremamente caro. Ele custava mais caro do que os próprios aparelhos da linha Mi, que eram os carros-chefe da Xiaomi. Hoje, a linha Mi Mix, ela é uma linha premium superior, vamos dizer assim, tá? Ela vem acima da linha Mi. Então, os aparelhos Mi Mix, geralmente eles trazem um hardware topo de linha, novas tecnologias, tanto que tem o Mi Mix Alpha, que é um aparelho conceito, tá? Então, o Mi Mix, jovens, ele trazia no seu corpo aí, você vê que o hardware dele hoje é de 6.7, mas ele trazia aí um Snapdragon 821, 4 GB de RAM, 128, e ele foi lançado em 2016. Jovens, isso aqui em 2016 era para pôr qualquer topo de linha para mamar, tá? O problema do Mi Mix, vocês não sabem o que é. Vamos ver se vocês adivinham. Era a câmera. A câmera do Mi Mix era horrorosa, pavorosa, tá? Pavorosa. E outra, ele tinha a câmera frontal aqui embaixo. Então, para você poder tirar uma selfie, você tinha que fazer isso aqui com o aparelho, ó. Virar ele de cabeça para baixo. Gente, vocês não têm noção quanta galera tava, só de virar o aparelho, galera tava ficando absurda. Ele tinha uma câmera traseira, se eu não me engano, de 12 megapixels, acho que era isso mesmo. Não, 16 megapixels e uma frontal de 5 megapixels. Ele já filmava em 4K, lógico, né, da linha 800, mas eu posso garantir para vocês que esse 820, que um 750G hoje dá um pau nesse Snapdragon 820, tá? É um processador bem antigo e o problema do Mi Mix era esse. Ele era um celular extremamente caro, vendido com... Gente, as bordas, tinha uma versão do Mi Mix 1
que as bordas da câmera e do sensor digital eram de ouro 18 quilates. Tanto que depois no Mi Mix 2, as bordas vieram de ouro 18 quilates por padrão. No Mi Mix, no Mi Mix 1 era uma variante dele, uma variante mais premium, que acho que era a de 6 GB de RAM e 256. Ele vinha com ouro, tá? E a traseira dele não era de vidro, era de cerâmica. Então o negócio era uma coisa absurda. Porém, a câmera era uma câmera de J1, tá? A câmera era ruim pra caramba, tá? Muita gente falava de HDR que não funcionava. Ela tinha vários problemas com iluminação. A foto à noite era impossível de tirar. Ah, sim, você está falando isso em 2016. Sim, mas ali a gente já tinha o S7 Edge da Samsung, que tirava fotos quase perfeitas, tá? E mais barato que o Mi Mix, certo? Então tem todo esse rolo aí para falar, certo? Então, Mi Mix. Agora nós vamos pegar dá mais ou menos da mesma pegada, mas esse aqui, velho, esse aqui foi pior do que vocês imaginam, tá? BlueBull S1. Olha para vocês verem que ele lembra muito o Mi Mix, ó. Ele era uma cópia descarada do Mi Mix, assim, descarada, totalmente descarada do Mi Mix, tá? Ele trazia, as configurações eram bem diferentes da do Mi Mix, tá? Que ele trazia um MediaTek Helio P25, tá? Mas para época, jovem, 2016, ela é como se fosse um G96, tá? O P, olha para vocês verem uma coisa, tem empresa lançando P25 até hoje, tá? Em smartphone aí, certo? Né, Samsung? Lançando P25 aí nos smartphones, e esse celular aqui é de 2018. Então olha para você ver quanto esse P25 é velho, tá? Se eu não me engano, tem celular da linha A aí que tem P25. E aí, jovens, o que acontece? Ele contava com uma câmera traseira, de 13 megapixels, tá? E uma frontal de 5 megapixels. Só que aqui, ó, no tudo celular eles não colocaram, mas ele tinha duas câmeras traseiras. E aí é que veio a grande questão. Um belo dia, alguém cismou de abrir o BlueBull S1 e descobriram que a segunda câmera traseira dele era fake, cara. Eu não tô zoando. E aí, jovens, imagina pro YouTube Tech que fez um unboxing disso aqui e falou assim: olha, tem duas câmeras traseiras e o Mi Mix só tem uma, e o BlueBull S1 tem duas câmeras traseiras e tal. É para ajudar no dia. Uma é para desenhar, a outra é para colorir. Gente falando isso. E aí o que acontece? O celular nada mais tinha do que uma câmera traseira fake, uma tela feia, era simplesmente uma cópia descarada do Mi Mix 1 com um processador fraco, uma GPU fraca, tá? E uma tela Sharp. Na tela Sharp, jovens, a Umi, que hoje é Umi Digi, na época era Umi, a Umi Digi, ela tomou o nome de uma marca ruim por causa de tela Sharp, tá? Um dos motivos foi a tela Sharp. Porque nas épocas, hoje eu já não sei mais como é que funciona, mas lá para 2016, 2017, os celulares da Umi caíam no chão, trincava a tela, parava de funcionar, tá? Isso era uma característica das telas Sharp, certo? Então, foi mais um aparelho que todo mundo fez, aconteceu, fez uma festa quando ele lançou, todo mundo ganhou, quem não ganhou comprou, quem não comprou queria comprar. Eu mesmo quase comprei um, por muito pouco eu não compro um, tá? E a única coisa que me fez não comprar foi o processador MediaTek. Acredite se vocês quiserem, certo? Porque na época eu tinha um Redmi Note 4X que tinha o Snapdragon 625 e eu queria comprar outro aparelho e eu quase comprei o BlueBull S1. Coçando. Certo? Próximo da lista, jovens. Próximo da lista é o celular que veio numa onda de que a Xiaomi estava acertando a mão
E esse celular foi um prego no caixão dessa linha da Xiaomi, tá? Que foi o Mi A3. Mi A3 foi o terceiro aparelho trazendo um Android One para a Xiaomi, tá? Jovens, tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Design bonito, tela AMOLED, desbloqueio na tela, câmera boa, que o Mi Mix 3 tem uma câmera boa, tá? Tanto frontal quanto traseira. Um design que era idêntico ao Mi 9 Lite. Ele era idêntico ao Mi 9 Lite, porém menor. Só que duas coisinhas avacalharam muito o Mi A3. Uma delas foi a tela HD e a segunda, o Snapdragon 665. Mano, por que, Ciro? Gente, esse Snapdragon 665 é pavoroso, tá? É o processador do Redmi Note 8. Gente, ele tem uma GPU boa, mas o processador não acompanha a GPU. Esse Snapdragon 665 é problemático ao extremo, tá? Ao extremo. Como assim, Ciro? Você já se perguntou por que o seu Redmi Note 8 era um dos últimos aparelhos a atualizar? Já se perguntou por isso? Já se perguntou por que teve atualizações que simplesmente davam hard brick no Mi A3? Era por causa da arquitetura do Snapdragon 665, que do nada ele crashava. Jovens, eu nunca tive um aparelho que deu tanto crash, tanto hard brick, tanto loop infinito do que o Redmi Note 8, não. Redmi Note 8 2019, tá? Então, o Mi A3, ele teve essas duas coisas que ajudou pra caramba ele a afundar com a linha Mi A. Então a linha Mi A acabou aqui porque houve tanta reclamação do Mi A3 que a Xiaomi simplesmente abandonou a sua parceria com o Android One, tá? Que era uma coisa legal, cara. Assim, eu achei o Mi A1, o Mi A2, eu tive a oportunidade de usar os dois aparelhos. E eu vou te falar, o Mi A1 era um dos melhores aparelhos que a Xiaomi já tinha lançado na época ali de 2016 para 2017. Depois veio o Mi A2 e aí teve até uma linha a mais, que veio o Mi A2 e o Mi A2 Lite, que vendeu muito. Mi A2 Lite com o Snapdragon 625 e o Mi A2 com o Snapdragon 636, tá? Que é um processador bom, 636, é um processador bom. Agora, lançou o Mi A3 com o Snapdragon 665 e a tela HD. Jovens, vocês não têm ideia da problemática que foi Mi A3. Procura Mi A3 aqui no meu canal, que eu tenho vídeos contando a história perfeitamente do que aconteceu com o Mi A3, certo? O próximo aparelho, penúltimo aparelho, agora são os dois primeiros, tá? É um aparelho que a galera fez o que fez, uma propaganda absurda. Aqui é o iPhone dos Androids. Ah, aquele é isso, nossa, aquele é diferente, aquele é diferentão. Nossa, como esse aparelho tem um design top e tal, que foi o Nothing Phone 1. Jovens, eu não tenho assim nada contra o visual do Nothing Phone, porque o Nothing Phone ele era basicamente um iPhone com a traseira transparente. E ele tinha um LED ali que formava um círculo, assim, uma coisa louca. Eu vou até achar a imagem aí, vou colocar aí para vocês verem. E esse aparelho ele é incrivelmente caro, tá? Eu já vi ele no AliExpress por 3 mil reais. 3 mil pilas, tá? Então, 3 mil reais. Você pensa assim, caralho, Ciro, mas 3 mil reais, o que esse aparelho tem de tão top assim? Ele tem o Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Então tá, então ele tem assim uma câmera super potente com lente telescópica e paus. Então ele tem uma bateria monstra, bateria absurda. O que o Nothing Phone tem então? Design. Só. Eles venderam apenas uma peça de arte, vamos dizer assim. Por quê? O Nothing Phone, jovens, ele traz o Snapdragon 778,
tá? 778G. É um processador ruim? Não, mas não vale 3 pila. Não vale, jovens. Ele tem a versão de 8 GB de RAM 256 apenas, tá? A tela dele é Full HD AMOLED. Ou seja, mas é um celular top. Gente, é um celular top, mas vocês não estão entendendo a lógica. Ele não acompanha, o preço dele não acompanha o que ele é, tá? A Nothing chegou pensando assim, vou ser a nova Apple. Só que as coisas não são assim, jovens. O design dele, particularmente, é bonito de ver, mas de usar, eu já não sei. Pô, você vai andar com aquele negócio iluminando um LED branco pra rua fora. Aqui no Brasil, aqui chama vagabundo, velho. Você ligou o smartphone assim, parece 2 caras numa moto perto de você, tá? E aí, assim, não acompanha, tá? E aqui, ele tem uma bateria de 4.500 mAh. Ele tem todos os sensores que o smartphone pode ter, inclusive 2 câmeras traseiras de 50 megapixels, uma grande angular e uma normal, tá? E a câmera frontal dele é de 16 megapixels. Só que tem outro porém, cara. As câmeras também são ruins, tá? Não sei que tipo de sensor eles usaram, mas o sensor é ruim, tá? Ó, pra você ver, uma câmera traseira é de 1 por 1,56 a abertura e a outra é de 1 por 2,76. Quanto menor a abertura, mais luz entra. Então, quanto maior a abertura, menos luz entra. Acho que é um negócio assim. Então, as fotos ficam mais escuras. E eu já vi reviews e análises que o HDR simplesmente não funciona. E olha para vocês verem, tem um processador bom que trabalha bem o HDR. Mas mesmo assim, você vê, os caras, não, eu comprei o Nothing Phone, vamos fazer o unboxing e tal. Aí que você pensa que não, o cara tá lá gravando assim. As fotos são boas. Mas assim, pode melhorar na atualização de software. Mas, aqui ó, você tá vendo aqui, eu vi no vídeo, o cara tá assim, não, você tá vendo aqui, ó, não vai estourar não. Aí o cara tirava o corpo dele todo fora pra mostrar que ele tava pegando o azul do céu, sabe? Então, tipo assim, o HDR ele funciona bem quando ele consegue trabalhar você contra a luz e equilibrar as duas coisas. É assim que o HDR funciona. Isso aí eu expliquei assim, passando pano, tá? Não é isso, mas tem várias coisas por trás disso. Mas eu expliquei assim, o grosso modo, tá? E é isso, jovens. O Nothing Phone, ele trouxe todo um hype por causa do design, trouxe um preço na casa do chapéu e não entregou nenhum nem outro, certo? Apenas enfeite. E o último aparelho, gente, esse aparelho aqui eu lembro. Esse aparelho aqui deu vídeo do Rocha, falando que ia ser a melhor coisa do mundo. E veio, nossa, o criador do Android criou uma marca. O criador do Android, não tô falando mal do Rocha, tá, gente? Não é isso. Mas eu tô só exemplificando, tá? Não, que o criador do Android fez, que aí é o Android de verdade e tal, que foi o Essential PH1, o famoso Essential Phone 1. Jovens, este aparelho ele trazia o Android na sua mais pureza, que não era o Android do Pixel, tá? Esse celular ele virou um hype porque o cara que criou ele foi o criador do Android, que acabou, velho. Acho que foi só esse aparelho. E quem tem Essential Phone, quem gastou uma fábula no Essential Phone, perdeu dinheiro e perdeu muito, tá? Então vamos lá. Olha aqui. Ele veio no Android 10 e acho que no Android 10 ele ficou, certo? Ele tinha uma tela de 5.71 polegadas, um Snapdragon 835. Nossa, esse 835, gente, é um celular de 2017, tá? 4 GB de RAM 128, você vê que é do básico, né, dos smartphones. Uma tela 2K IPS LCD com Gorilla Glass 5, 2 câmeras traseiras de 13 megapixels, tá? Frontal de 8. E aí ele tem todo esse, né? Ó, pra você ver, ele fazia slow motion
até 120 FPS. A Samsung já tinha na época, o Slow Motion 960 FPS, tá? Ela já tinha, que se não me engano já era o S8, o S8 veio, se eu não me engano o S8 já veio com isso aí. Então foi um aparelho muito hypado, com o Note mais feio que eu já vi na minha vida, que é esse Note aqui que, né, de onde que eles tiraram isso? Tá? Agora, tem que confessar para vocês que, se eu não me engano, foi o primeiro aparelho com Note, tá? Foi o Essential Phone. Se eu não me engano, foi o primeiro aparelho com Note, foi o Essential Phone. Se eu não me engano, tá? Mas assim, foi uma meia dúzia de gente comprou esse aparelho. Que eu lembro de ver vídeo no YouTube desse aparelho. Se eu não me engano, no Brasil foi só o Dudu Rocha e o Bitec que fizeram um vídeo do Essential Phone. O resto, jovens, ninguém quis mexer com isso. Foi um um aparelho que criou um hype gigantesco quando foi lançado, e quando pegaram na mão viu que não era nada daquilo. O Android era um Android faltando 1 milhão de coisas, porque o cara poderia ser o criador do Android, mas ele não era o dono do Android, jovens, tá? Dono do Android é a Google. Quando você cria um software ou qualquer coisa e vende essa propriedade para outras pessoas, você usa os royalties, mas você não tem mais você recebe os royalties, mas você não tem mais direito àquela coisa. Então ele foi o cara que criou o Essential Phone, que eu não sei o nome dele, foi um dos criadores do Android, mas ele não era o dono do Android. E aí a galera confundiu um pouco quando isso aí aconteceu, porque eles acharam que o celular do dono, do cara que criou o Android. Bom, era o cara que criou o Android, não o dono do Android. Entenderam? E aí o hype, né? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Vídeo foi meio grande, eu vou editar aí no máximo que eu puder aqui, mas é isso aí. Grande abraço a todos vocês, fique com Deus e tchau.